Desde os primeiros anos de vida, o ser humano desenvolve seus mapas emocionais a partir das figuras parentais que o cercam. Nossos pais, ou os cuidadores que ocupam esse lugar, não apenas nos oferecem alimento e abrigo, mas moldam silenciosamente nossas expectativas afetivas, nossos medos e até mesmo os padrões de escolha em nossos relacionamentos amorosos futuros. Carl Gustav Jung, ao explorar os vastos territórios do inconsciente, nos oferece uma chave preciosa para compreender como os vínculos mais antigos que estabelecemos na infância ecoam de forma decisiva em nossas experiências amorosas na vida adulta. Mais do que heranças genéticas ou hábitos observados, é no inconsciente que se sedimentam os arquétipos que influenciam a forma como nos vinculamos, amamos e até como sofremos em nossas relações. Jung nos ensina que, no cerne do inconsciente coletivo, existem imagens primordiais que influenciam todos os seres humanos. Entre elas, a figura do pai e da mãe ocupa um lugar central, pois representam os polos da autoridade, do acolhimento, da proteção e do julgamento. Quando esses arquétipos se manifestam de maneira disfuncional na infância, seja por ausência, negligência ou abuso, eles deixam impressões que não desaparecem com o tempo. Pelo contrário, tais marcas tornam-se modelos silenciosos que buscamos repetir ou evitar em nossos relacionamentos adultos. E muitas vezes fazemos isso sem sequer perceber. Quantas vezes alguém se vê atraído repetidamente por pessoas emocionalmente indisponíveis, por parceiros controladores ou por relações em que é preciso merecer amor constantemente? Essas escolhas não são acidentais. São ecos do passado, manifestações do que Jung chamou de complexo parental, uma estrutura interna composta pelas memórias emocionais e psíquicas ligadas aos pais. Esses arquétipos, quando vivenciados de forma disfuncional, originam os chamados complexos, estruturas emocionais ligadas a vivências intensas com figuras parentais, que continuam a operar inconscientemente na vida adulta. É comum pensarmos que crescemos e superamos os padrões familiares, apenas com base na racionalidade ou na distância física. No entanto, como Jung explica, o inconsciente age como uma força autônoma. Ele tem vida própria. Podemos nos mudar de cidade, romper laços, evitar contatos e, ainda assim, nos vemos aprisionados nas mesmas dinâmicas afetivas. Isso ocorre porque o inconsciente projeta nos parceiros amorosos os conteúdos não resolvidos do passado. Assim, inconscientemente, buscamos repetir a dor para finalmente tentar resolvê-la. Essa é a razão pela qual tantas pessoas sentem que, apesar de conhecerem seus traumas, continuam caindo nos mesmos ciclos, como se o passado tivesse se instalado dentro delas e operasse como um roteiro silencioso, orientando cada nova escolha. Essas repetições, muitas vezes dolorosas, não são um castigo ou um destino imutável, mas um chamado à consciência. Cada relacionamento desafiador pode ser visto como um espelho que revela não apenas o outro, mas também a nós mesmos. A chave está em reconhecer esse espelho, aceitá-lo e se dispor a enxergar além da superfície. A psicologia analítica nos propõe uma saída profunda, porém desafiadora: o processo de individuação. Esse conceito central na obra de Jung descreve a jornada de tornar-se aquilo que se é, integrando os aspectos conscientes e inconscientes da psique. No campo dos relacionamentos amorosos, isso significa olhar honestamente para as projeções que fazemos nos outros, reconhecer de onde vêm nossos desejos, medos e impulsos, e, acima de tudo, questionar se estamos nos relacionando com o outro ou com uma imagem inconsciente que colocamos sobre ele. Quanto mais genuíno se torna o amor, menos projetamos. E para deixar de projetar é preciso confrontar nossa sombra. Esse processo, apesar de desconfortável, é libertador. Ele permite que o amor seja vivido como encontro e não como compensação de uma carência antiga. A sombra é o conjunto de aspectos reprimidos de nossa personalidade, tudo aquilo que negamos, escondemos ou não reconhecemos em nós mesmos.
Muitas vezes nossa sombra inclui justamente a dor da infância, a carência de afeto, a raiva contida, o sentimento de rejeição. Quando essa sombra não é integrada, ela se infiltra nas relações amorosas, gerando ciúmes, dependência, idealizações e frustrações. Por isso, muitas pessoas se veem vivendo um amor que mais parece uma repetição do sofrimento infantil do que uma troca genuína. A sombra aparece nos detalhes, na necessidade constante de aprovação, na dificuldade em confiar, nas explosões emocionais diante de críticas ou rejeições. Ela se manifesta muitas vezes como uma criança ferida, que grita por amor através do corpo de um adulto. Ao trazermos a sombra para a consciência, podemos integrá-la de forma compassiva, reconhecendo que o que nos incomoda no outro, muitas vezes, é um reflexo do que não aceitamos em nós mesmos. Talvez você esteja se perguntando: e como começar esse processo de individuação? Como romper com os padrões herdados da infância e construir relações mais saudáveis e conscientes? O primeiro passo é o autoconhecimento, e isso exige coragem. Coragem para olhar para trás sem vitimismo, mas com a intenção de compreender. Coragem para reconhecer que, mesmo sem culpa, nossos pais nos feriram. Coragem para aceitar que, enquanto não curarmos essas feridas, continuaremos tentando fazer com que outros reparem o que foi danificado. É preciso disposição para reconhecer que, mesmo sem intenção, nossos cuidadores moldaram nossos modelos internos de amor, e que isso tem consequências diretas nas escolhas afetivas da vida adulta. O autoconhecimento nos convida a reconhecer as histórias que contamos sobre o amor, sobre nós mesmos e sobre o que merecemos. Muitas vezes, essas histórias são narrativas herdadas e inconscientes que precisam ser ressignificadas. O segundo passo é a observação de si mesmo nos relacionamentos. Que tipo de parceiro você atrai? Que sentimentos você repete? Quais são suas maiores dores na relação? Que atitudes suas sabotam o vínculo? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas abrem caminho para uma consciência maior. Frequentemente, observamos que padrões recorrentes escondem crenças profundas como: não sou digno de amor. Preciso me esforçar para ser amado. Se eu mostrar quem sou, serei abandonado. Essas crenças não surgem do nada. Elas foram aprendidas e, portanto, podem ser reaprendidas. A mudança começa quando conseguimos observar essas dinâmicas com compaixão e curiosidade, e não com julgamento. A autorreflexão contínua é o antídoto contra a repetição inconsciente. A terapia, especialmente a junguiana, pode ser um espaço seguro e fecundo para essa investigação. O diálogo com o inconsciente por meio dos sonhos, da imaginação ativa, da análise simbólica, das vivências pode revelar muito sobre o que está por trás das escolhas amorosas. Mas, mesmo fora da terapia, é possível iniciar esse mergulho. Preste atenção aos padrões que se repetem. Observe como você se sente em momentos de rejeição, carência ou conflito. Muitas vezes, nessas horas, quem está reagindo não é o adulto, mas a criança ferida dentro de você. E reconhecer essa criança, dar-lhe voz, acolher sua dor pode ser o primeiro passo para a cura. Aprender a se tornar o cuidador interno dessa criança ferida é um movimento essencial na jornada de cura. Isso significa desenvolver uma escuta interna amorosa, capaz de oferecer à criança o acolhimento que ela não teve no passado. Outro aspecto importante é ressignificar as imagens parentais. Jung fala do processo simbólico de destronamento dos pais. A capacidade de vê-los como humanos, com luzes e sombras, falhos, limitados, e não mais como figuras míticas de poder absoluto. Quando conseguimos fazer isso, deixamos de esperar deles, ou de seus substitutos nos relacionamentos, aquilo que nunca puderam nos dar. E assim começamos a nos libertar. Esse é o ponto em que podemos parar de repetir padrões e começar a escolher. Escolher com consciência, não com carência. Escolher parceiros com quem possamos crescer e não apenas reparar. O amor que floresce da consciência não é isento de dificuldades, mas é um amor mais livre, mais presente, mais verdadeiro.
Ele não busca preencher vazios, mas compartilhar inteirezas. Você já notou como certas discussões em um relacionamento despertam emoções desproporcionais? Ou como determinadas atitudes do outro tocam em pontos de dor tão antigos que nem parecem ter relação com a situação atual? Esses são sinais de que o passado está presente. E mais, de que a criança interior ainda busca desesperadamente o amor que lhe faltou. Quando tomamos consciência disso, não para nos culpar, mas para nos acolher, abrimos espaço para uma nova forma de amar. O amor amadurece quando reconhecemos que ele não tem a função de curar nossas feridas, mas de nos acompanhar enquanto aprendemos a curá-las. Esse é o convite que Jung nos faz, a não fugirmos de nós mesmos, a olharmos para os vínculos afetivos como espelhos do que ainda precisamos integrar, e, acima de tudo, a compreendermos que o amor verdadeiro começa quando deixamos de buscar no outro o que só nós podemos dar a nós mesmos. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com alguém que também está em busca de compreender suas relações. E me conte nos comentários, você já percebeu padrões amorosos que se repetem na sua vida? Que lições você tirou disso? Sua experiência pode ajudar outras pessoas também. Aproveite para se inscrever no canal, porque nos próximos vídeos vamos continuar explorando como o inconsciente molda nossas emoções, decisões e caminhos de vida. Essa jornada é profunda, mas transforma tudo ao nosso redor quando começamos a caminhar com consciência.